Olá, estamos de volta aqui, tudo bem com você? Eu espero que sim, e eu espero sinceramente que você tenha visto o primeiro vídeo, o vídeo 0 desse curso, que foi onde eu te convenci a estudar a linguagem C. E se você está falando, mas eu não vou assistir não, porque eu já estou convencido, eu quero aprender. Assiste lá, porque lá eu te falo de pré-requisitos, eu falo sobre necessidades que você vai ter durante o curso, eu falo sobre a importância de se aprender linguagem C, coisas que talvez o seu professor em sala de aula não tenha tido tempo nem paciência para te explicar. É muito complicado, porque às vezes eu falo até com os meus alunos presenciais em sala que a minha aula online ela é diferente da minha aula em sala. Na aula em sala eu tenho tempo pré-definido, eu tenho que falar com um monte de gente. Aqui não, aqui eu preparei minha aula, eu preparei os slides, eu tô com mais paciência. Se não ficar legal, eu gravo de novo. Por exemplo, essa aula está sendo gravada 2 vezes. Eu já tinha gravado há alguns minutos atrás, resolvi gravar de novo para ficar mais legal para você. Então, essa paciência do estudo online, essa possibilidade de eu refazer, me traz uma grande vantagem que talvez em sala de aula eu não tenha. Então, às vezes, eu explico muito mais no online do que dentro da minha própria sala de aula. Então, dá essa moral pra gente, assiste o vídeo 0, porque ele é muito importante. Ele é um pouquinho grandinho, mas ele é muito importante. E também muito importante, como eu sempre, se você já fez algum curso comigo, você sabe que eu gosto muito de contar histórias sobre as tecnologias, mostrar como elas evoluíram até aqui. E agora, chegou o momento de a gente ver mais uma coisa e a gente chegou à história da linguagem C. Você vai entender como surgiu a linguagem C, você vai entender por que a linguagem C tem esse nome C. Porque tem uma linguagem de programação que é uma letra. Você vai entender nesse vídeo comigo aqui. Mas vamos voltar no tempo, não vou voltar muito não. Só para 1966. Cara, 1966 é muito tempo, né? Mas na verdade eu poderia até voltar mais. Porque em 66 surgiu uma linguagem chamada BCPL, que era o Basic Combined Programming Language. Na verdade, a linguagem BCPL ela foi inspirada, lembra no vídeo anterior que eu falei sobre inspirações e tal? A linguagem BCPL ela foi inspirada na linguagem ALGOL, que é lá de 1960, 6 anos antes dessa data que está aqui. Na verdade, a linguagem ALGOL ela foi uma das primeiras linguagens de programação, ela foi bastante útil, mas ela era muito limitada. Então, a galera resolveu criar a linguagem BCPL, que era para resolver esses problemas e evoluir. Só que a linguagem BCPL, ela tinha, assim como a linguagem C, uma parte bem simples e ela tinha uma parte mais complexa. E essa parte mais complexa começou a incomodar uma galera. E aí, em 1969, esse pesquisador que está aqui do lado, o nome dele? Ken Thompson. Ele trabalhava nessa empresa que está aparecendo aí do lado, né? Essa bolinha. É a AT&T, que é uma empresa de telecomunicações dos Estados Unidos. Assim como aqui a gente no Brasil, a gente tem Oi, Claro, TIM, a gente tem lá nos Estados Unidos, uma delas é a AT&T. E a AT&T tem uma coisa muito importante que é a seguinte, ela tem um laboratório de pesquisas que eles chamam de Bell Labs. O Ken Thompson, que é esse cara aqui do lado, ele trabalhava na Bell Labs. E o objetivo da Bell Labs era desenvolver tecnologias que fossem úteis para a telecomunicação. Um dos projetos do Ken Thompson, ele teve vários projetos, mas o que importa pra gente aqui foi uma versão que ele quis fazer da BCPL, só que retirando aquela parte complicada. Ele falou, eu consigo refazer a linguagem. Toda linguagem ela surge por isso, né? Ela não surge porque, eu tô sem nada para fazer, eu vou criar uma linguagem. Toda linguagem, ela surge para tentar melhorar alguma outra linguagem, né? O C hoje ele tem sabores por conta disso. Você tem o C, o C++, o C Sharp, o Objective-C. Então você tem um monte de versões, um monte de sabores. Eu gosto de usar esse termo sabores, mas a gente sabe que você vai ficar lambendo a linguagem C. Mas a linguagem C ela tem essas evoluções. A linguagem BCPL, ela passaria por uma dessas evoluções pelas mãos do próprio Ken Thompson, que é esse cara que está aparecendo aqui do lado. E aí ele fez o seguinte, já que a minha linguagem vai ser uma simplificação da BCPL, eu vou chamar ela simplesmente de B. E se você está achando, mas isso é muito idiota. Cara, as linguagens de programação têm nomes idiotas mesmo. Não sei se você já estudou outras linguagens de programação com a gente, né? Se você já fez algum curso no curso em vídeo comigo. A linguagem Java, ela tem esse nome por causa de café. E ela se chamava Oak, que era carvalho, que era em homenagem a uma árvore que ficava que os programadores viam da janela. A linguagem PHP, ela tem um acrônimo recursivo onde o P é o próprio PHP. A linguagem Python é uma homenagem ao Monty Python, um grupo de comédia. Então, assim, não espere coisas muito sérias da área de tecnologia, não. A linguagem B, ela foi simplesmente uma simplificação da BCPL. E como ele era uma simplificação de BCPL, o próprio Ken Thompson resolveu chamar ela de B. E essa linguagem B foi o start de tudo.
Ela foi um projeto do próprio Ken Thompson, mas é claro que tinha uma equipe, e um dos membros dessa equipe, na verdade, ele não foi... A linguagem B ela foi criada, né, basicamente pelo Ken Thompson e alguns ajudantes. Mas chegou um momento em que um colega de trabalho do Ken Thompson trabalhava também na AT&T, também no Bell Labs, que era esse cara aqui, o Dennis Ritchie. E se você está pensando assim, peraí, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Aguarda aí, que já já você vai ficar sabendo mais sobre isso. O Dennis Ritchie também era programador, também era pesquisador da Bell Labs e ajudou bastante o Ken Thompson. Ele viu bastante o trabalho do Ken Thompson na hora de criar a linguagem B. E eles se envolveram no mesmo projeto, não na linguagem B, a linguagem B é Ken Thompson. Mas eles se envolveram em um projeto que a Bell Labs tinha da criação de um sistema operacional unificado. Porque basicamente, antigamente, as máquinas elas não conversavam entre si, elas não rodavam um sistema único. Cada fabricante fazia o próprio sistema operacional da sua própria máquina. O que eles estavam tentando fazer era criar um sistema que funcionasse unificadamente. Se eu tinha uma máquina do fabricante A e uma máquina do fabricante B, cada uma delas tinha o seu próprio sistema. O que eles queriam era criar um sistema único que eu pudesse instalar na máquina A, que pudesse instalar na máquina B e que funcionasse. Na verdade, eu teria que fazer pequenas alterações e tudo mais, mas funcionasse. O nome desse sistema único que eles queriam criar, o Unix. Ou Unix, depende do que você estiver falando aí. O sistema Unix, ele foi criado num computador PDP-11, que é exatamente esse que está sendo criado aí, olha só. Nesse momento aí, tá o Ken Thompson e o Dennis Ritchie criando o Unix, nessa versão aí. A primeira versão do Unix, ela funcionou, como você está vendo aqui do lado, num PDP-11, mas ela foi pensada para funcionar em outros computadores, mas né, a versão 0 ela foi para um PDP-11. O núcleo do sistema ele era criado na linguagem Assembly. E a linguagem Assembly ela é uma linguagem muito difícil, é uma linguagem de baixo nível, muito complicado de gerenciar, né, muito difícil de se trabalhar, e eles estavam com pequenos problemas. No momento em que eles estavam criando o Unix, eles resolveram fazer um compilador da linguagem B, que era do Ken Thompson. E aí, conversando entre eles, falaram assim, puxa, e se a gente desse uma melhorada na linguagem B para que o próprio núcleo do sistema Unix pudesse ser escrito em linguagem B? Obviamente o Ken Thompson falou, cara, esse negócio me deu um maior trabalhão, eu não vou ficar refazendo e tudo mais. E aí o Dennis Ritchie assumiu essa banana, assumiu essa missão para ele. Ele ia criar uma linguagem evoluída da linguagem B, já que a linguagem B ela era uma simplificação da BCPL, e falou assim, vou dar características para a linguagem B que possam fazer com que a linguagem fale mais perto com a máquina, sem a necessidade de usar necessariamente o assembly, e vou dar características mais físicas para essa linguagem B. O nome escolhido por ele, New B, ou NB. Então a linguagem evoluída da linguagem B seria o NB. Na verdade, o NB é a linguagem B do Ken Thompson, só que com algumas funcionalidades de acesso a hardware, de acesso mais físico às coisas. E em vez de utilizar o nome New B, o Dennis Ritchie resolveu fazer mais uma piadoca. Se BCPL reduzido foi B, e eu estou criando um novo B, ele não vai ser um novo B, ele vai ser o C. E aí surgiu o nome novo da linguagem. Então o Dennis Ritchie pegou toda a experiência do Ken Thompson para a criação da linguagem B e realmente criou a linguagem New B, que mais tarde foi rebatizada para a linguagem C. E aí, você sabia disso? Então temos muito a agradecer a esses dois caras aqui. Mas a história não para por aí. Você sabe que eu gosto disso. O Ken Thompson e o Dennis Ritchie estavam lá um dia desenvolvendo e tudo mais, para o PDP-11 tudo funcionando, e eles tinham que fazer portes para outros sistemas. Só que outros sistemas tinham outras formas de se trabalhar. E aí eles precisavam de uma biblioteca única para fazer o seguinte, eu tenho a entrada, a saída básica do PDP-11 e está tudo funcionando. Mas se eu jogar a entrada e saída do PDP-11 para outro computador, não vai funcionar. E entrada e saída é uma coisa essencial. E aí, mais um novo colega deles entrou na dança. Ele é o Michael Lesk. Michael Lesk, esse cara aí. Essas fotos aqui, elas estão mais atualizadas, né? Elas são mais ou menos, né, depois que eles envelheceram. No caso, inclusive, alguns deles já, inclusive, faleceram. Infelizmente, até o Dennis Ritchie em 1992, se eu não me engano. Mas a gente não tá para falar sobre isso. O Michael Lesk teve uma coisa muito importante, que era o seguinte, ele teve a missão de fazer com que a entrada e a saída de qualquer sistema pudesse ser atendida dependendo da versão do C que se trabalhava. Então, no PDP-11, teria uma forma de acessar a entrada e saída. Num outro computador, nos IBM 650, teria uma outra forma de entrada e saída. E foi o Mike Lesk que foi o responsável pela criação de uma biblioteca muito importante, que foi a Standard I/O.
Você fala, putz, mas Standard I/O? Eu nunca ouvi falar nisso. Ouviu sim. Se você já foi numa sala de aula e aprendeu linguagem C, você já digitou isso daqui, ó, std.io. O que é std.io? Standard I/O. É uma biblioteca essencial para todo programa em linguagem C. Se você vai utilizar entrada e saída no programa, você tem que importar a biblioteca Standard I/O. E quem criou essa biblioteca foi o Mike Lesk. Tá aí mais um personagem importante na história da linguagem C para você. Mas não para por aí. Tem mais gente vindo aí. E esse cara que está aparecendo é o Brian Kernighan. E a função dele foi muito importante. Ele se juntou ao Dennis Ritchie para criar o manual da linguagem. Porque, na verdade, não adianta o programador A criar uma linguagem de programação e não difundir essa linguagem, não ensinar essa linguagem para ninguém. A gente precisa popularizar uma linguagem. E o Kernighan foi muito importante nisso. Na verdade, se você está com essa sensação de que você já ouviu alguns nomes aqui, é porque eu já falei 2 nomes. Eu já tinha falado no nome do Dennis Ritchie e já tinha falado no nome do Brian Kernighan. Não sei se você se lembra, mas esses 2, né, o criador da linguagem e o criador do manual da linguagem, são os criadores da nossa bibliografia oficial aqui do curso do Estudonauta. Então, o livro que a gente vai utilizar como base para a criação desse curso é o livro criado pelo criador da linguagem C, o Dennis Ritchie, e o criador do manual oficial da linguagem C, o Brian Kernighan. Eles são muito famosos por isso. A comunidade é muito grata por isso. É claro que existem outros livros de linguagem C, mas, como eu disse, tem uma ligação emocional com esse livro. E eu vou utilizar ele como base para a criação desse curso. Eu espero, sinceramente, que você goste bastante. Temos aí, então, os 4 personagens principais da história. É claro, não foram só esses 4 que criaram a linguagem C. Eles são muito importantes para a criação da linguagem, mas eles não foram os únicos. Foi uma equipe muito grande. A gente deve muito a Bell Labs. Então, assim, a linguagem C, ela está intimamente ligada ao Unix. Dá uma estudadinha na história do Unix, depois você vai ver que a AT&T bloqueou, né, o acesso ao Unix, porque eles tinham distribuído o sistema operacional para uma galera, várias universidades pegaram, depois a AT&T quis embarrear, alguns professores criaram algumas versões do sistema Unix. Dá uma olhadinha, não sei se você já viu, um cara chamado Tannenbaum. Provavelmente, se você está fazendo faculdade, você está estudando sistemas operacionais ou arquitetura de computadores através de um livro do Tannenbaum. O Tannenbaum era um professor de tecnologia que criou uma versão do Unix, que foi criado por essa galera aqui, para usar em sala de aula. E um dos alunos do Tannenbaum criou uma versão melhorada do sistema dele, que virou o sistema Linux. Então o Linus Torvalds foi aluno do Tannenbaum. Cara, a história da tecnologia é muito legal se você estudar da maneira correta. Eu quero muito fazer um curso aqui dentro do Estudonauta de Linux e contar essa história para você. E o início dessa história você está acompanhando aqui agora. Isso daqui, o início da história do Unix, o início da história da linguagem C, é o início do sistema operacional Linux. Eu não sei se você sabia essa ligação que existe histórica entre eles, mas fica aí a dica para você dar uma estudada extra. E a história da linguagem C não para por aqui não. Tem outros personagens, como por exemplo esse outro cara aí, Bjorn Stroustrup. É difícil falar o nome dele. Ele é dinamarquês, também trabalhava na Bell Labs e durante a década de 80, bem mais pra frente, criou a evolução da linguagem C, que é o C++, que basicamente não tinha esse nome. O nome da linguagem C era C with Objects, que era a linguagem C com orientação a objeto. E aí mais uma piadoca, né? Teve a piadoca do B, depois teve a piadoca do C, e agora a piadoca do C++, que basicamente é o C com mais uma coisa. Ele usou o próprio operador de incremento da linguagem para dizer que ela teria uma coisa a mais. Então o C++ é basicamente o C com mais uma coisa. Existe o C#, que é o C orientado a objeto com mais uma coisa. Então ficou mais, ele fez uma cerquilha, né? Se você der uma olhada, a hashtag, ela é 4 símbolos de mais, se você parar para analisar aí com boa vontade. E aí surgiu o C#. Mas isso é a história mais pra frente. A gente está aqui num curso de C básico e aqui a gente encerra a nossa história. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha a noção ou tenha a vontade de aprender o surgimento das coisas, porque eu acho muito interessante, eu acho muito importante a gente estudar tudo isso. Então é isso, a gente viu aqui a história da linguagem C e no próximo vídeo a gente vai aprender como funciona a linguagem C por dentro. Você vai entender o que é alto nível, o que é baixo nível, linguagem de máquina, como o compilador funciona, o que é um compilador. A gente vê isso no próximo vídeo. Até lá!